É uma alegria estar aqui, poder ministrar para você uma palavra nesse dia. E eu creio que Deus tem algo para fazer muito grande na sua vida, na sua família. E nesses dias que estamos atravessando aí, são dias difíceis, mas são dias também de oportunidades. Eu queria ler com você no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu te convido a abrir a palavra de Deus. Eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas é necessário para a nossa meditação. E eu queria que você absorvesse tudo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Diz assim: E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório, público, foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Mas tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, é uma oração agora, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a tua graça e a tua bondade, a tua unção venha sobre nós nesse momento que estamos meditando na tua palavra. Queremos abrir o coração e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor toque agora, que o Senhor fale, que o Senhor alimente o teu povo e os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, existem nesse texto que lemos, o versículo de número 17 está aqui: para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los. No verso de número 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. E no verso 29, agora, Senhor, olha para as suas o quê? Ameaças. 3 vezes, nesse texto que lemos, a palavra ameaça aparece. Eu quero falar um pouquinho nesse tema sobre ameaças. Estamos vivendo um tempo de ameaças. Você está sendo ameaçado, eu estou ameaçado, o mundo está ameaçado por um vírus, por uma doença que está aí. Não há como deixarmos de falar sobre isso nesse momento que estamos atravessando agora. Então, os discípulos aqui, estavam vivendo debaixo também de ameaças. E eles nos ensinam, e deixou escrito aqui na palavra de Deus, como nós devemos caminhar e proceder quando estamos debaixo de alguma ameaça. O que está acontecendo aqui no contexto é que havia um homem cego, ou um homem coxo, que estava na Porta Formosa, e às 15 horas, Pedro e João foram lá para aquela hora de oração, às 3 horas da tarde. E ali encontraram aquele homem pedindo dinheiro, esmolando dinheiro, um homem de 40 anos que era coxo de nascença, nunca havia andado.
Então, Pedro olha para ele e fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas pegando pela mão desse coxo, ele se levanta, ele é curado, ele sai saltando, pulando ali no templo, e acontece que após essa cura, após o milagre, eles são interpelados, eles são presos. Presta atenção, eles pregam sim a palavra, eles falam da desobediência do povo, eles falam sobre arrependimento, mas esse sinal notório que nós lemos aqui é o sinal de um homem que esmolava, ele era coxo e que agora estava andando. E eles são presos por isso, e eles começam a sofrer ameaças. A questão aqui é que agora as pessoas da igreja, ali os escribas, os fariseus, os anciãos, os sacerdotes, estão ali agindo contra eles para que eles não continuem propagando a mensagem da ressurreição de Jesus e da salvação e do arrependimento em o nome de Jesus. Então, devido a essa pregação, eles estão numa situação sendo pressionados sobre uma forte ameaça. O que nós entendemos aqui, em primeiro lugar, no verso de número 23, eles são presos. E no verso de número 23, eles, após a prisão, após essas ameaças, eles saem dali e, uma vez soltos, eles procuram os irmãos e lhe contam quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Então, a primeira coisa que acontece, quando eles estavam debaixo dessa ameaça, eles procuram os irmãos. É isso que está acontecendo. Então, quando nós estamos debaixo de uma ameaça como essa que estamos atravessando hoje, nós não podemos ficar sós, né? Mesmo que a vigilância sanitária, mesmo que as recomendações estão aí, nós temos que cumpri-las, né? Todos sabem aí dos cuidados que devemos tomar, mas nós não podemos deixar os irmãos, né? Eles saíram de lá e eles foram lá na casa dos irmãos e foram ter um tempo de oração. Nós não podemos ir na casa dos outros, mas nós não podemos nos desligar. Na verdade, eles procuram os irmãos e nesse momento, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é não nos desligarmos dos irmãos da fé, porque aí é que consiste a nossa segurança, estarmos juntos como igreja de Jesus Cristo, mesmo nas nossas casas, mas estamos ligados, por exemplo, através dessa mensagem, nesse culto que estamos fazendo agora online, né? A outra coisa que acontece, no versículo ainda 24, diz assim, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Havia unidade, nós temos, queridos, como igreja, estar em unidade nesse tempo. Nós temos que pensar as mesmas coisas, ter os mesmos sentimentos, ter a mesma disposição mental, uma mesma fé e entender que o nosso Deus, que o seu Deus, o meu Deus, é o Deus poderoso, que Ele é muito maior do que qualquer ameaça que pode estar vindo sobre a sua vida, sua família e a sua casa e também sobre o seu trabalho. Então, unidade. Por que da unidade? Porque lá em Mateus capítulo 18, diz assim, o que dois concordarem aqui na terra é feito nos céus. Ele diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Então, no mínimo, aí na sua casa, você pode estar em 2 ou 3. Ah, mas eu não tenho fisicamente 2 ou 3 pessoas, então ligue para alguém. E você já vai estar em 2. E a Bíblia diz o que 2 concordar aqui é feito nos céus. Por isso que os discípulos, Pedro e João, quando saíram lá dessa ameaça, dessa situação que eles estavam atravessando, dessa prisão, né, que eles estavam, eles saem e eles procuram os irmãos. Eles não se desligam da igreja, eles se unem ainda mais, mas eles estão em unidade e eles estão em oração. Em terceiro lugar, a partir do versículo 24, eles fazem uma oração. E nessa oração, eles fazem algumas declarações. A primeira declaração que eles fazem eles dizem assim, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Queridos, em terceiro lugar, nós temos que crer e não deixar que nenhuma dessas ameaças, que nenhum desses perigos que estão aí no mundo, né, seja
maior do que a soberania do Senhor na sua vida. O teu Deus e o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Ele é maior. E eles fazem essa declaração. Não só eles vão até os irmãos, não se desligam da igreja, eles estão unidos em igreja, eles estão em unidade e eles estão declarando aquilo que Deus é. O Senhor é soberano. A outra declaração que eles fazem, nessa linda oração que eles fazem aqui, a partir do versículo 24, eles dizem também, declaram a palavra de Deus. E eles citam a palavra de Deus, dizendo, olha, lá no Salmo 2, 1 e 2, eles dizem assim, olha Deus, foi dito pelo Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E ele escreveu o que no Salmo 2? Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Querido, você tem que entender que essas ameaças, ela é contra a sua vida, mas ela é contra a igreja de Jesus. Ela é contra o povo de Deus. Ora, por que justamente essa doença, ela nos priva de nós estarmos juntos? Por que ela nos priva de nós nos abraçarmos, de nós nos beijarmos, de nós pegarmos na mão, de nós estarmos na casa uns dos outros? Por quê? Porque ela quer nos dividir. E há algo maior do que essa questão dessa doença, ao nosso Senhor. Né? E ele está dizendo, ele libera a palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus e eles liberam a palavra de Deus aqui. A outra coisa que acontece é que lá no versículo 29 e 30, ele diz assim, agora Senhor, olha para as suas ameaças, olha aqui de novo a palavra ameaça, e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, ele está dizendo, existe uma ameaça, e nós estamos dizendo aqui, nesse momento, Senhor, olha essa ameaça, e ajuda-nos, Senhor, a não perder a intrepidez, e continuar manifestando a Tua graça nesse mundo, dando boa palavra ao cansado, liberando fé, cuidando daqueles que estão sofrendo. Né? A palavra de Deus ainda diz, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A palavra está dizendo aqui que os milagres vão nos seguir. Então, continue orando, continue profetizando, ore pelas pessoas pelo celular, mande uma mensagem. Creio que o poder de Deus, ele transcende as distâncias, ele vai além das distâncias. E a nossa oração é, continua, Senhor, estende a mão e faz cura. Cura aqueles que já foram infectados. Senhor, faz sinais, faz prodígios, faz maravilhas no meio do povo e você é o agente de Deus em fé para abençoar aqueles que estão sob ameaça. E nós estamos, mas aqueles que foram de alguma forma infectados por essa enfermidade. Então, há uma ação do Espírito Santo aqui. E a Bíblia diz que o lugar, tremeu o lugar onde estavam, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então que o Senhor faça tremer a sua casa agora, faça tremer o seu coração, para que você continue com intrepidez, mesmo sob ameaça, falando do amor de Deus, da fé e daquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida, e em você e através de você, aqueles que estão ao seu redor. A ação do Espírito Santo está sobre você. Estamos sob ameaça. Olha, cuidado, porque o medo, o pânico, eles tentam nos dominar. Né? Estamos hoje limitados, não podemos nos cumprimentar, não podemos abraçar, não podemos nos aproximar. Né? O shopping está sendo fechado, as lojas, as empresas estão se fechando, as pessoas estão trabalhando em casa, os ambulantes não têm para quem vender, os estádios estão vazios, os eventos foram cancelados, os profissionais de saúde, temos que orar por eles, estão sob ameaça. Né? As confraternizações foram todas elas canceladas, estamos limitados no nosso convívio, mas ouça o que eu vou te dizer, nós não estamos limitados nos nossos relacionamentos. É isso que você tem que entender. No convívio nós estamos limitados, mas nós podemos ligar, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos estender as mãos. Você que é mais jovem pode se dispor a fazer uma compra para um mais idoso.
Você que é mais jovem, tem mais saúde, que não está nessa faixa de risco, pode muito bem, olha, no seu condomínio dizer, conta comigo. Buscar um remédio para uma pessoa que está doente, né? Nós podemos estar ajudando um ao outro. Nós não estamos limitados no espírito, queridos. O amor, a compaixão, né? Os afetos nossos não estão limitados. Os nossos afetos, eles tendem a aumentar ainda mais em nome de Jesus. Agora, o que fazer nisso? Né? Os nossos pais aqui, né? Os discípulos Pedro e João e outros tantos discípulos nos ensinam o que fazer em momentos como esse. Em primeiro lugar, eu quero te dar uma instrução que guarde aí no seu coração. É hora de restaurar o altar nas nossas casas, nos nossos lares. É hora de nós nos aproximarmos. Primeiro lugar, é tempo de você estar a sós com Deus. É hora de você fazer aquilo que nós, alguns anos atrás, falamos aqui. Eu me lembro que em 2016, em abril de 2016, eu falei sobre fechar a porta, lá em Mateus capítulo 6. Fecha a porta, entra no teu quarto e tal. Falamos exaustivamente para a igreja e para aqueles que nos ouviram, para ter um tempo com Deus, para fechar a porta. E hoje você não pode sair de casa, né? Por força das circunstâncias, você tem que ficar em casa. Então está na hora, a melhor hora é agora, que você está em casa. Fecha a porta de casa, do seu quarto, vai buscar a Deus, e Deus está te aguardando ali, queridos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, há uma recompensa, Ele te recompensará. Amém? Não? Então, é o momento de nós restaurarmos o nosso tempo pessoal com Deus. Antigamente, correria para cá, correria para lá, nunca tinha tempo, agitação, e agora? Agora nós somos obrigados a parar. É a hora que você tem de entrar no seu quarto. Eu lembro que em 2018, eu falei sobre buscar a Deus na madrugada, parar, não tem tempo de dia, vai na madrugada, busque a Deus, mas muitos, talvez nem se lembram dessa mensagem, e muitos continuaram na correria, e hoje temos a oportunidade para colocar essas palavras ministradas aqui em prática. A palavra de Deus diz, lá em Salmo capítulo 18, diz assim, o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, ou seja, o lugar alto de refúgio. O Senhor é a minha segurança. Só nesse versículo do Salmo 18, 2, há 10 coisas falando sobre Deus. Ele é a cidadela, libertador, rocha, rochedo, refúgio, escudo, força minha, Ele é a minha salvação. A segunda coisa é a restauração do altar na sua casa, fala de restaurar o tempo com a família. Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da sua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o Senhor está nos convidando a chamar a nossa família, os nossos filhos ao redor da mesa. É hora de você buscar a Deus como marido e mulher, como família, orar, ler Bíblia. É hora de você, aquilo que você não estava fazendo, quem sabe, pegar lá um jogo, jogar com seus filhos, né? Pega lá um dominó, pega um xadrez, pega qualquer coisa, né? No meu tempo tinha o banco imobiliário, né? E você vai lá reunir a sua família em torno da palavra, em torno da oração, em nome de Jesus. Aí o que eu fico preocupado, alguns aplicativos aí, não sei como é que fala direito, o Netflix, eu notei aqui, o Google Play, cursos do Senai, tudo gratuito hoje. Daqui a pouco você está em casa, mas você está isolado. Esse é o grande perigo. E o Senhor, Ele está querendo, nos chamando, nos convocando para ter tempo pessoal com Ele e ter tempo também com a nossa família. A outra coisa que os nossos pais nos ensinam é estar junto, novamente, eu quero repetir, estar juntos como igreja. Não é possível hoje nós reunirmos no salão da igreja, mas é possível nós estarmos juntos, conectados através da internet, né? Nós não podemos nos isolar, nós não podemos permitir que isso nos distancie.
Nós não podemos permitir que o outro seja uma ameaça para nós. Olha só o que eu vou falar para você. O que está acontecendo é que, ao invés da pessoa ser uma pessoa que se aproxima de mim, devido a isso, nós estamos correndo o risco de ver a outra pessoa como uma ameaça. Cuidado com isso, porque uma pessoa não pode te ameaçar, ela vai te abençoar. Eu sei dos cuidados, queridos, mas nós temos que estar juntos e preparados, em nome de Jesus, para enfrentar isso de forma bíblica e abençoadora, em nome de Jesus. Amém? Não? Juntos como igreja, isso, a palavra que Deus tem colocado no meu coração isso nos aproxima e não nos distancia. Você entende isso? Diga comigo aí. Isso nos aproxima e não nos distancia. A pessoa que está ao seu lado, no seu condomínio, seu irmão em Cristo, ele não é uma ameaça. O que é a ameaça é a doença, mas não é a pessoa. Vamos tomar cuidado? Não vamos nos beijar, não vamos abraçar, vamos evitar de cumprimentar, mas nós podemos estar juntos em espírito e de coração, com os nossos afetos aguçados em nome de Jesus. A outra coisa que os nossos pais nos ensinam aqui, lá no verso 29, que eu gosto muito dessa palavra, e na oração deles, é assim: Senhor, olha para as suas ameaças e permite e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez. A intrepidez é algo dada pelo Espírito Santo. Eles estão dizendo, por algum motivo, por causa dessa ameaça, nós estamos temerosos. Pedro e João foram presos. Senhor, mas nos dê intrepidez, Senhor. Ajuda-nos com intrepidez. E o Senhor ali soprou o seu espírito e deu intrepidez. Nós não podemos sucumbir à situação, Deus é maior que ela. O domínio da terra e de todas as situações estão sob o poder de Deus. Amém? Deus é maior. Peça ousadia. Seja ousado nas suas orações, seja ousado em estar junto com a sua família, em estar junto como igreja. Seja ousado em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, ele diz assim, verso 29, presta atenção nesse texto. Não se vendem 2 pardais por um asse. O que é um asse? O asse era uma moeda que ela valia 1/10 de um dia de trabalho. Presta atenção, 1/10, pega um dia de trabalho, divide por 10, é o que valia. E ele está dizendo, 2 pardais por um asse, nenhum desses pardais cairá em terra sem o consentimento do Senhor. Olha, ele está dizendo, algo que não vale nada financeiramente, não cai em terra se o Senhor não permitir. É o que ele está dizendo. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Olha só, Deus conhece o número de fio de cabelos que está aí em cima da sua cabeça. Deus conhece, Ele leva em conta. Versículo 31, aqui do Mateus 10, não temais, não o quê? Temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E aqui eu quero parar um pouquinho e falar algo ao seu coração. Primeiro, um pardal, o que vale para nós? Um pardal morto não vale nada, mas Deus fala assim, eu cuido de vocês. Vocês valem mais do que um pardal. Segunda coisa, Ele conhece o número de fio de cabelos que está na sua cabeça. E Ele está dizendo assim, não temais, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu conheço a sua vida, eu estou com você. Ele continua dizendo, me confesse diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar o seu nome diante do Pai. E aquele que me negar, eu vou negar diante do meu Pai. O que ele está dizendo? Que em meio a essas ameaças, o que nós temos que fazer é confessar, é não temer e confessar o nome de Jesus. O medo produz tormento. Já disse isso na quarta-feira agora. O medo diminui a nossa capacidade de defesa orgânica. O medo produz pavor. O medo faz enxergar as situações além do que elas estão aparecendo. O medo é terrível. Por isso que ele fala, não tema, estou cuidando de você, estou cuidando da sua família. Com isso, logicamente, você e eu vamos nos cuidar.
porém eu não posso temer. E ele diz assim, e confesse com ousadia, com intrepidez, o meu nome, se ofereça para ajudar, se ofereça para orar, se ofereça para orar por cura, se ofereça. Nós podemos entrar na casa de qualquer pessoa através do telefone, através do WhatsApp, através dos meios de comunicação. Use tudo isso que está à nossa disposição em favor das pessoas. A sua e a minha responsabilidade é fazer como os nossos irmãos no passado fizeram, confessar. Tendo eles orado, tremeu o lugar, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu declaro, em nome de Jesus, intrepidez para você continuar falando do amor de Cristo e declarando a sua fé a Ele. A quarta e última coisa, no verso de número 32, agora eu não li esse versículo, mas eu vou ler agora. Da multidão dos que creram, era um coração, unidade e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia uma abundante graça. Nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Sabe, queridos, o que aconteceu nessa semana? Uma pessoa deu uma boa oferta aqui na igreja. Ele disse, essa oferta é para socorrer os necessitados. O que nós fizemos? Nós estamos administrando esse recurso para socorrer aqueles que não têm onde vender as suas coisas, aqueles que perderam os seus trabalhos, aqueles que não estão podendo caminhar de alguma forma. E nós podemos, a palavra é socorrê-los, não é? É provê-los de alguma coisa essencial que eles estão necessitados. E aqui a Bíblia diz, a última coisa é repartir. O Senhor nos chama nesses dias a repartir. Primeiro, repartir a sua fé, a sua confiança, repartir a sua vida com pessoas que estão necessitadas, repartir também as suas finanças, os seus recursos com aqueles menos favorecidos, se importar com os outros, né? Altruísmo fala de você sentir a dor alheia, de você desejar para o outro aquilo que você tem. Então, concluindo, como que nós tratamos e vencemos aquilo que nos ameaça? Em primeiro lugar, buscando a Deus pessoalmente e em família. Em segundo lugar, estando unidos como igreja, né? Mesmo virtualmente, nós estamos unidos em oração, crendo no mesmo Deus. Isso nos une e não nos separa. Receber a intrepidez pelo Espírito Santo. Senhor, me dá intrepidez nesse tempo e repartir o que temos com os outros. Ajudar as pessoas debilitadas, se dispor, dividir, contribuir. É assim que eles venceram. Então, nessa igreja, em nome de Jesus, não vai ter nenhum necessitado nessa crise. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, mesmo que tenhamos contas altíssimas para serem pagas. O Senhor vai nos socorrer. Estamos aí, eu estou ministrando aqui, não tem ninguém sentado. Só tem uma pessoa aqui me ouvindo, o Bruno, né? Mas você está me ouvindo aí na sua casa. Mas o que nós queremos, o que eu quero te dizer, é que nós queremos repartir aquilo que nós temos com você. A segunda coisa, nós temos uma grande oportunidade de Jesus, de demonstrar 4 coisas. Primeiro, a nossa fé. A sua fé tem que ser vista. As pessoas não podem ver insegurança em você, não podem ver pavor e medo em você, não pode. A outra coisa é a oportunidade de você exercer a sua autoridade em Cristo. O Espírito de Deus é poder em você. A outra coisa é você demonstrar o seu carinho, o seu afeto por aqueles que estão ao seu redor, em qualquer lugar que eles estejam. E a sua, em último lugar, a sua solidariedade. É interessante, eu estou terminando, em Atos capítulo 2, após a pregação de Pedro, o derramar do Espírito Santo, lá diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Depois, agora, debaixo de ameaças, debaixo de uma situação, presos como eles estavam aqui, após a cura do coxo, mais 5.000 pessoas foram
se agregaram ao Senhor, aceitaram a palavra de Deus. É a minha e a sua grande oportunidade de falar do amor e da eternidade em Cristo Jesus. Fale do amor de Cristo, fale da eternidade. Amém? Não? Então, cuidado com as notícias da internet, cuidado com os meios de comunicação, porque muitas das mensagens são verdadeiras, mas muitas são alarmistas. Agora há pouco mesmo recebemos uma mensagem e a Jardine leu lá para mim e falou assim, isso é mentira. Logo após veio a palavra, isso é fake. Então cuidado com isso. Dê mais crédito à palavra de Deus e às promessas de Deus do que aquilo que está sendo falado aí fora. Queridos, a mensagem, as ameaças não podem ser maior do que as promessas de Deus, do que as boas novas da palavra de Deus. O Evangelho é boas novas. Hebreus capítulo 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, diga comigo aí onde você está, convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu tenho convicção. Da mesma forma que a gente não vê o vírus, da mesma forma que eu não vejo algumas coisas que eu quero que aconteça, mas eu creio nelas. Eu creio que o Senhor é maior do que esse vírus, que Deus vai dar sabedoria às nossas autoridades, que isso vai passar em nome de Jesus e vai passar logo, em nome de Jesus, mas que nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Hoje, domingo, nós estamos em jejum e oração por essa situação, nos arrependendo pelos pecados, tantos pecados cometidos por essa nação e pelas nações, tanta imoralidade, tanta corrupção. Senhor, nos perdoe por isso, mas declarando a vitória do Senhor com intrepidez e orando pelos enfermos, abençoando os amedrontados e levando fé a eles em nome de Jesus. O diabo, irmãos, finalmente, ele quer nos dividir, mas ele quer jogar irmãos contra irmãos. Agora mesmo, a gente olha aí nos meios de comunicação, irmãos brigando entre irmãos. É tudo que o diabo quer, irmãos. Porque na divisão nós somos fracos. Um fala uma coisa, outro fala outra. Tem que abrir igreja, tem que fechar a igreja. Queridos, nós estamos discutindo isso. Cada um tem a sua fé. Não devemos levar em consideração isso, vamos levar em consideração Jesus. E cada um faça a sua opção. Nós resolvemos fechar, não ter as reuniões públicas, mas respeitamos aqueles que fazem diferente. Cada um tem o seu jeito, não vamos brigar por isso, vamos centrar naquilo que nos une, Vamos seguir as orientações das autoridades, sim, mas vamos crer, vamos declarar com intrepidez a palavra de Deus, vamos ter boas ações, vamos ajudar as pessoas, vamos falar bem daquilo que nos une, que é Jesus e o seu reino. O reino de Deus está aqui dentro e ele se manifesta daqui para fora. Então manifeste o reino de Deus. Seja um homem, uma mulher de fé. Amém? Então, tempo com Deus, você sozinho, tempo com Deus como família, é importante, né? Recapitulando aqui, em nome de Jesus, estamos como igreja, juntos, mesmo distante fisicamente, estamos juntos no Espírito, em nome de Jesus. O Senhor, clame para Deus por intrepidez, fale para Deus guardar os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, ore por eles, pelos nossos aqui também, e reparta aquilo que você tem. Nenhum necessitado havia lá na igreja primitiva, e aqui também, nenhum necessitado haverá também. Vamos orar. Reclina a sua cabeça e nós vamos declarar aqui a palavra de Deus sobre você e sobre a sua casa. Senhor meu Deus, eu quero abençoar todos aqueles que estão nos vendo agora. Que o Senhor te abençoe, meu querido, com uma paz que você nunca teve. Em meio a essas ameaças, haja paz no seu coração, descanso, que a sua casa seja uma casa guardada, protegida,
em nome de Jesus. Como foi lá no Egito, o sangue dos cordeiros foram sendo passados nos umbrais das portas. O nome de Jesus está sobre a sua vida e sobre a sua casa, e não vale maldição contra você, e nenhum mal chegará à sua tenda, em nome de Jesus, nem na sua, nem dos seus, da igreja de Jesus, nessa cidade, nesta nação, e nas nações nós oramos também. Senhor meu Deus, eu quero abençoar, Pai, todos os idosos, todos aqueles que estão fazendo algum tratamento, guarda as suas vidas, e que possamos, com fé, caminhar juntos como igreja de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua mão e te conduza em tudo. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos unidos num só propósito, em oração, clamando ao Senhor e caminhando em fé, com intrepidez, com autoridade, com amor e ajudando uns aos outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua família. Nós estamos aqui na igreja todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas. Estamos com os nossos telefones ligados. Você pode ligar a qualquer hora do dia e da noite, nós estamos à sua disposição. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um grande abraço e que o Senhor te use como um profeta de Deus, com intrepidez, para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Fora de nós todo medo e muita intrepidez. Um abraço. Deus abençoe.